Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como pensar a origem da vida? Do ponto de vista da teologia cristã, essa questão passa pela teologia da criação. Do lado científico, a vida resulta de um processo que segue em evolução. No Religare de hoje, vamos debater sobre teologia da criação e ciência da evolução. Eu recebo aqui no Religare de hoje o teólogo, jesuíta e reitor da FAGE, Geraldo Demore. Geraldo, bem-vindo ao Religare. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu também recebo o biólogo, professor e curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Henrique Paprock. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Participe do programa, envie uma pergunta sobre o tema de hoje para os nossos convidados. Utilize o perfil do nosso programa no Instagram. Acesse @ReligareCR. Comece a nos seguir e participe. Já estamos aqui esperando pela sua pergunta. E se você quiser rever este programa e tantos outros que fizemos ao longo desses 15 anos, acesse o YouTube e procure por Religare Conhecimento e Religião. Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar, compartilhe as entrevistas do Religare em suas redes sociais. Colegas, uma conversa bastante atual. Eu gostaria de começar sabendo de vocês, a experiência de vocês com esse tema, né? O tema da teoria da evolução, ou ciência da evolução, ou até mais simples, como você me ensinou agora mesmo, né? Sobre evolução, né? E também sobre doutrina da criação. Henrique, como é que essa questão aí atravessa a sua caminhada como pesquisador? Bom, eu sou um estudioso de evolução, lidando principalmente com os insetos, mas essas lições que a ciência da evolução nos deu, elas permeiam toda a vida, né? Então a gente já tem muita coisa de concreta, muita coisa de conhecida como fatos científicos, e por isso a gente parou de chamar de teoria da evolução. A gente chama simplesmente da ciência da evolução ou da evolução. Ela já não pode mais ser considerada uma teoria pelo volume de informações que a gente tem que corroboram essas, entre aspas, verdades científicas. Sim. E, Geraldo, qual que é a sua experiência nesse debate? Bom, eu sou professor de antropologia teológica e um dos temas principais da antropologia é a questão da criação e faz parte, né, da fé cristã. O primeiro artigo da fé cristã é crer no Deus Criador, né? E a criação faz parte, então, dos interesses de um professor de antropologia. Então, eu dou aula disso, né? E também já trabalhei em cursos de pós-graduação, onde tentando buscar a relação entre teologia da criação e os demais estudos, sobretudo, entre outros, né, a evolução e outras coisas também sobre as ciências, né, a física, por exemplo, as novas leis da física e tudo isso que estuda o processo evolutivo do cosmos como um todo, né? Então, já ofereci curso sobre isso e orientei também dissertações de mestrado. Henrique, o que é a ciência da evolução? O que ela afirma? Algumas coisas básicas são que existe a ancestralidade comum. E a biologia molecular vem com muita evidência para isso, porque se a gente sequencia o nosso DNA e compara com o de uma planta, a gente já entende aonde que essas coisas se relacionam. Então, ao entender essa ancestralidade comum, a gente tem evidência de um monte de fontes diferentes que constroem uma árvore da vida. E essa árvore da vida a gente já tem de tantas fontes de conhecimento diferentes dentro da biologia, evidências que a gente já pode crer que é fato. A outra coisa, além da ancestralidade comum, é a transformação ao longo do tempo através de um processo de adaptação, ou seja, a seleção natural que o Darwin nos ensinou lá em 1859. Isso também existe como um fato. Os seres, essas entidades que são as espécies, elas se transformam ao longo do tempo. Então essas duas coisas são muito já provadas. Agora, lacunas de conhecimento na ciência da evolução existem várias. Só que isso não inviabiliza uma base de conhecimento muito grande que a gente já tem. Então, sobre a origem da vida, por exemplo, temos muito o que descobrir.
mas sobre ancestralidade comum e descendência com transformação, nós não precisamos de mais nada para explicar uma alternativa do que já se sabe. Geraldo, e o que se estuda em teologia, teologia da criação? Né? Quais são as afirmações básicas? Primeiro de tudo, acho que é importante dizer que a teologia ela está baseada nos textos considerados revelados, né? Textos da Sagrada Escritura, mas sabemos que são textos que traduzem uma experiência espiritual, religiosa do povo judeu, no caso do cristianismo, mas também todos os povos têm relatos de criação. Não só o cristianismo, não só o judaísmo, não só o islã. Também os povos indígenas aqui do Brasil, né, os povos africanos, todos têm relatos religiosos sobre o começo de tudo, o começo do cosmos, o começo da vida. E no caso do judaísmo e do cristianismo, tem os relatos da criação, são dois lá no começo da Bíblia, né, do livro do Gênesis, tem um relato que o mundo foi criado em 7 dias, né, pela palavra de Deus, ou então o relato, capítulo 2, que fala que Deus criou o ser humano e colocou num jardim, que ele também preparou um jardim para o ser humano cuidar, né? E tem muitas outras afirmações ao longo da Sagrada Escritura sobre Deus Criador, mas são todos textos baseados numa experiência de perguntas sobre o sentido da vida, de onde nós viemos. Eles não têm estatuto científico, porque a ciência nem existia na época que esses textos foram elaborados, né? Então, o que havia e sempre acompanhou o ser humano é a pergunta, né, de onde viemos, para onde vamos. Ou seja, a pergunta pelo começo, a pergunta pelo fim. E a fé, a religião, as religiões, elas oferecem respostas sobre isso. Então, no caso, a teologia da criação, ela tenta compreender qual que é o significado disso para quem crê, no caso, por exemplo, em Cristo. Em princípio, não há um interesse, então, como você acabou de dizer, não é de dizer como é que o mundo foi criado mesmo. Assim? Não. São narrativas míticas e elas é muito interessante porque a gente compara, a gente conhece hoje como eram as outras narrativas da mesma época dos povos circunvizinhos. E eram narrativas, assim, interessantes, porque eram narrativas um pouco polêmicas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo que é muito interessante no livro do Gênesis, capítulo 1. Todas as obras da criação, no final de cada dia, Deus olha, contempla e vê que era bom. Por que o autor insiste tanto em dizer que a criação é boa, né? Não é porque não houvesse imperfeições, não houvesse lacunas, né? É porque estava em polêmica com outras cosmovisões religiosas para as quais a matéria era má, por exemplo. Então, assim, os relatos bíblicos, né, eles querem oferecer uma orientação para a vida, né? E uma orientação, no caso da teologia da criação, uma orientação fundamentalmente dizendo que tudo que existe foi criado por Deus, tudo que existe não é Deus, há uma diferença radical entre a criação e o Criador, mas o que Deus colocou aí como sendo obra da sua criação pode se relacionar com ele e, no caso do ser humano, pode estabelecer uma aliança com ele. Sim, mas há relatos hoje em dia que mostram uma tensão, né, entre discurso religioso e discurso científico, meio que querendo tomar um lugar do outro, né, ou confundir as coisas. Ainda antes disso, comentando o que o Geraldo acabou de dizer, eu acho que o ser humano ele se sente muito ávido, muito angustiado, ele precisa de respostas. E o cientista é um destes, só que o cientista ele só aceita as respostas que têm uma fundamentação matemática, que tem uma fundamentação no método, de serem reproduzíveis, de serem fontes independentes de evidências. Então, esse é o momento aí da confusão, porque ao estar calmo, ao estar saciado com uma explicação, eu posso deixar a ciência de lado. E o método científico não permite, assim, é como dizer, a fé não exige uma explicação científica para Deus, você simplesmente acredita. E a ciência também não vai se meter a explicar o sobrenatural. O sobrenatural, a ciência explica o natural, através do método científico. Então, talvez nesse lugar,
nessa confusão que as coisas estão ficando em conflito, eu penso. Eu acho assim, quando surgiu a ciência chamada moderna, né, lá no século XVII, com Galileu, a ciência, antes havia uma espécie de explicação, vamos dizer assim, mais unificada do mundo, que era dada pela filosofia e pela teologia, né? Quando surgem as ciências, sobretudo no caso primeiro a física, depois as outras ciências todas exatas que foram surgindo, elas, claro, como você falou muito bem, elas têm um método, né? Elas baseiam-se muito na experiência, né? E baseiam-se também na matematização. Sim. Então, a ciência ela não pode obedecer a um dogma, pode obedecer a uma crença, ela tem a crença dela, que ela quer explicar tudo, né? Mas, vamos dizer assim, ela não está baseada em princípios metafísicos, princípios religiosos, né? Mas no método. Então, começou a haver uma espécie de conflito entre ciência e religião, e a gente sabe que a modernidade foi muito conflitual com relação à religião, então esse conflito foi se tornando cada vez mais um divórcio. E então surgiram duas explicações, né? Explicação científica e explicação religiosa ou teológica. E às vezes uma querendo usurpar o lugar da outra, né? Eu vou deixar uma questão para o segundo bloco, a gente vai chamar um intervalo agora, mas se é possível produzir um diálogo sem produzir confusão de âmbitos e de métodos, não é? Entre ciência e teologia no quesito, então, criação. Hoje no Religar eu recebo o teólogo jesuíta Geraldo Demório, o biólogo Henrique Paproc. O tema do programa de hoje é Teologia da Criação e Ciência da Evolução. Você pode participar enviando uma pergunta pelo nosso perfil no Instagram, ReligareCR. Os nossos convidados estão esperando pela sua participação, eu também. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje sobre teologia da criação e ciência da evolução. Os nossos convidados são Geraldo Demório, teólogo jesuíta e reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, e o biólogo, professor e curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Henrique Paproc. Você pode participar enviando uma pergunta para o nosso perfil no Instagram, que é @religarecr. E tem uma pessoa que já participou. Então, antes daquela questão que eu deixei no primeiro bloco, eu queria colocar a questão do André Augusto Souza. Ele é do bairro Boa Vista, aqui em Belo Horizonte. E ele pergunta assim: criacionismo e evolução deve ser debatido em sala de aula? E como deve ser esse debate? Sim, eu acho que sim. Deve ser muito debatido em sala de aula, nos lugares corretos. O criacionismo ele também aparece com um novo nome hoje, que é o design inteligente. E existem propostas de que ele seja uma teoria alternativa à evolução. Isso ele não é. Ele é um fenômeno religioso que tenta colocar nas lacunas de conhecimento um criador, que não é chamado de Deus pelo desenho inteligente, mas é um criador daquele processo, onde aquele processo evolutivo teria um final, que é obviamente o ser humano. Então isso tem que ser estudado, eu creio que tem que ser estudado nas aulas de religião, tem que ser estudado nas aulas de filosofia, mas nas aulas de ciência a gente deve se ater à ciência propriamente dita. E não existe realmente essa teoria alternativa, existe uma outra forma de explicar a origem da vida, de explicar a transformação, que não se baseia nos princípios, nos métodos científicos. Se trata, Geraldo, de uma maneira de explicar, do ponto de vista da teologia? Eu penso que é uma maneira de dar sentido, como eu falei, né? A doutrina, a teologia da criação, ela quer responder a pergunta pela origem, pelo fim, pelo significado da existência. Então, ela não pode querer substituir-se ao discurso científico, e acho que não é a pretensão dela. E depois, voltando ao tema do desenho inteligente, colocar Deus como sendo aquele que, vamos dizer assim, daria resposta às lacunas, eu acho que é empobrecer muito o lugar de Deus no próprio discurso teológico. Deus não pode ser, digamos assim, aquele que cobre buracos da nossa razão. Acho que Deus é muito mais do que isso.
E você, o que você pensa sobre a pergunta do nosso telespectador, do André? Você vê esse debate em sala de aula acontecendo nas escolas? Olha, eu penso que muitos brasileiros, jovens, né? O Brasil é um país ainda com um universo religioso muito forte. Então, muitos recebem das suas tradições religiosas, das suas igrejas, né? Os relatos que ouvem na Bíblia. Então, muitas vezes confundem o registro. E acredito que o discurso científico estaria ameaçando a sua compreensão mais religiosa de fé. Eu acho que não existe oposição entre religião e fé. São dois registros diferentes de interpretação. Eu acho que a gente tem que respeitar os registros. Você não pode querer substituir um pelo outro ou colocá-los em oposição. Eu acho que eles podem se enriquecer, mas sabendo o lugar de cada um. Então, o discurso religioso, o discurso da teologia, ele tem um lugar importante na vida do fiel, né? O discurso científico tem um lugar importante na ciência e também para muitas coisas, porque graças à ciência a gente pode conhecer e pode fazer muita coisa também, né? No mundo, né? Por detrás dessa questão tem aquela que nós deixamos, então, que diálogos possíveis podem ocorrer entre teologia e ciência? Veja bem, eu acho que os diálogos, eles acontecem muito na academia já, né? Pelo menos eu tenho participado quando eu dirigi, né, uma tese de doutorado e 2 dissertações de mestrado, discutindo essas questões, né? Então a gente trouxe para a banca gente que era do mundo da ciência, porque eu acho que era interessante, né, para estudar esse fenômeno. Então, isso eu acho que acontece. Agora, precisaria acontecer mais também dentro do plano, por exemplo, você falou da escola, né, da educação, no sentido de como ajudar, né, os professores a não confundirem os registros, né? Sobretudo professores de ensino religioso, por exemplo, né, que possa querer talvez substituir o discurso da ciência, aquilo que você falou. Acho que isso é muito sério, né? Sim. E eu também acho que no cérebro humano tem muitos lugares para se fazer coisas diferentes. Então, existe talvez o lugar da ciência e o lugar da espiritualidade, que não devem ser confundidos. O que me preocupa muito no momento de hoje é que, apesar da gente usufruir de todas essas coisas que vieram da ciência, de microfones, câmeras, a nossa saúde, a gente tem movimentos hoje que são anti-ciência. O desenho inteligente é um destes. Além disso, a gente tem os que são os terraplanistas, que estão dizendo que a Terra é plana e pensam que há uma conspiração enganando eles sobre se a Terra é plana ou redonda. Existem os movimentos dos anti-vacina, existem os movimentos dos que não acreditam na mudança climática. E com tanta evidência científica, já não há lugar na sociedade para esse debate que não tem base, que não tem um fundamento. Porque isso toma tempo e isso leva para rumos que podem ser muito danosos. Por exemplo, não vacinar o seu filho, os seus filhos, pode ser uma coisa muito danosa e você está deixando de acreditar em ciência para algumas coisas e para outras não. Então, me parece um pouco controverso. Você já parou para pensar o que pode estar acontecendo para esse movimento reaparecer agora? Para esse movimento obscurantista, sim. Já parei para pensar, mas eu não consegui realmente entender os motivos que algumas pessoas podem acreditar que isso aqui é tudo um cenário para nos enganar. Assim como, voltando ao tema da evolução, às vezes, algumas das evidências que a gente tem para a evolução mostram um desenho, um design não tão perfeito. E isso acontece porque o processo evolutivo ele não tem uma visão do que vai ter no futuro, ele não está visando a perfeição. Então, através disso, a coisa fica um pouco confusa. E se você quiser usar Deus para explicar, Deus estaria tentando nos enganar através daquela coisa que não é de um desenho tão perfeito. Então, a gente volta àquele assunto de que se há lacunas de conhecimento, a gente não pode invocar o sobrenatural para explicar, a gente simplesmente diz que há lacunas de conhecimento. Eu gosto muito daquela figura de linguagem que eu comentei do Neil deGrasse, do astrofísico, que fala que um objeto voador não identificado, ele já tem no nome não identificado.
Então, por que a gente presume que ele está cheio de alien dentro dele? Ele é não identificado. A gente não sabe o que é ainda. Então, a gente tem que assumir que não sabe. E, Geraldo, você já parou para pensar o que esse movimento está reaparecendo com tanta força, tanta gente evocando esses argumentos, dados científicos? Eu acho, sim. Tem uma hipótesezinha assim na minha cabeça, é o seguinte: acho que nós vivemos um mundo muito plural, muito fragmentado e com muitas explicações, com muitas narrativas. E nem todo mundo dá conta de relacionar-se com o diferente, ouvir a narrativa do outro, deixar-se enriquecer, não só pelas narrativas de vida, da diferença, né? Das diferenças de raça, de gênero, todas essas coisas, de religião, mas também eu acho que dos próprios discursos que vêm da ciência. Então, muitas pessoas que não dão conta disso, às vezes elas querem apegar-se ao que eu chamo tábua de salvação. E o discurso fundamentalista na religião, na minha opinião, é a tábua de salvação para muita gente. Então, o fundamentalista, ele te dá todas as respostas, ele te impede de pensar. Então, eu acho que todos esses discursos terraplanistas, todos esses discursos que, às vezes, têm uma oposição contra a ciência, eu acho que, primeiro, não pertence à grande tradição da teologia. Por exemplo, a teologia cristã, ela sempre procurou dialogar com todas as diferentes explicações do mundo, né? Desde os relatos bíblicos, como eu dizia antes, né? E depois também, quando surgiu a teologia como discurso, né? Então, eu penso que faz parte da teologia o diálogo. Então, a teologia pode dialogar com a ciência, com todas as várias perspectivas que a ciência traz, mas eu acho que ela não pode querer cair na tentação de dizer a minha resposta é a resposta que vai cobrir lacunas. Porque eu acho que, pelo menos o Deus cristão, no qual eu acredito, não é um Deus que cobre lacunas, né? É o Deus da pura gratuidade. Então, eu acho que é muito diferente desse Deus que quer tapa o buraco, né? Sim. E, Henrique, que movimentos, que organizações, né, como que as associações científicas estão se posicionando nesse momento em que se defende, por exemplo, tem que ensinar o criacionismo como se fosse um ponto, né, um contraponto da ciência da evolução? Principalmente fazendo minha culpa que a ciência tem sido péssima divulgadora científica. Então, é muito fácil você ter uma explicação mais concebível, mais inteligível, que venha de leituras fundamentalistas. Porque a gente não sabe explicar bem para o público em geral o que a gente faz, como faz. E aí a outra explicação é muito mais tentadora, porque ela é muito mais simples de se entender. Então, muitas dessas associações, inclusive CAPES, CNPq, hoje falam da gente fazer divulgação científica de melhor qualidade. Então, isso é uma das principais respostas, eu acho, que as nossas associações estão dando. Você falou, Geraldo, do problema do fundamentalismo, que a teologia deixou de fazer, né, para a emergência aí desses discursos. Faltou formação? Curiosamente, eu acho que existe muita formação, mas ela não atinge parcela muito importante da população, né? Então, há um investimento grande só no emotivo, pelo menos as religiões, né? Muitas expressões religiosas, pelo menos no nosso país, investem muito na emoção, e a emoção é como se ela fosse uma espécie de salvação para o racionalismo demais, né? Então, acho que a teologia também, nesse sentido, falta trabalhar isso, né? Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. O produtor já falou que o programa acabou. Semana que vem a gente volta com mais um Religare Conhecimento e Religião. O Religare, que é projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. E você pode saber o que a gente faz acessando a página pucminas.br/ppgcr. Até semana que vem.